Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, o seu host favorito. E olha, tô continuando com esse cenário novo. Deixa aí no comentário se você tá gostando de ver o escritório da GetUp. Se você quiser um dia aparecer aí, ó, é só procurar no Google, GetUp. Você vai descobrir onde que é, bate aqui, eu estou aqui às terças-feiras. Se você vier qualquer outro dia, eu não vou estar, tá bom? Só terça. Esse negócio do presencial não me ganhou ainda, tá bom? Bom, se você tá no presencial ouvindo isso aqui, coloca no fone, seu chefe não vai perceber, ele vai pensar que você tá numa call. Importante, tá? É mais importante que muita call. Bom, olha só, nós estamos na 7ª temporada, tá bom? Se você não escutou os outros episódios, se liga, a gente tá soltando episódios semanais, tá bom? Então, eu espero conseguir manter esse ritmo. Se Jesus permitir, vamos manter esses episódios saindo aí semanalmente. Inclusive, se você tiver sugestões, se você quiser participar, tá bom? Tem o link, os links do Cubicast estão todos aqui, que tem inclusive um formulário para você poder preencher e dizer, eu quero participar ou quer indicar alguém. Esse é um podcast democrático, tá bom? A gente gosta que todo mundo participe. Vem aqui deixar sua opinião para o mundo, o planeta todo ouvir. Bom, continuando nossa saga deste ano da segurança, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, Carlos Nogueira. Eu quero que você conte para o mundo quem é você, se é que tem alguém que não te conhece por aqui. Valeu. Enfim, meu nome é Carlos Nogueira, eu sou natural de Belém do Pará e tenho 20 e tantos anos de carreira, não vou dizer que eu sou velho. Eu tenho background de sysadmin Linux, mas acho que desde 2015 para cá, acho que eu sou engenheiro DevOps, sou DevOps. Enfim, acho que nossa melhor definição é que a gente é severino e ponto final. E é isso. Isso. Eu não gosto muito de ficar. Eu não gosto de ficar criando polêmica, né? O pessoal se incomoda muito com essas coisas de cheats, mas enfim, tanto faz. Eu sou mais pra esse lado, mas assim, eu acho que eu sempre gostei de ser multidisciplinar, assim, sei lá. Sempre trabalhei com operações, mas sempre gostei dessa parte de desenvolvimento, né? Atualmente estou trabalhando como Cloud Engineer e moro aqui no Porto, né? Aqui em Portugal. Enfim, sou pai da Maria Nogueira. Tipo, minha filha já terminou a faculdade dela, é um dos orgulhos que eu tenho na minha vida, e sou esposo da Alessandra. Eu gosto muito de viajar com a minha esposa. Enfim, eu gosto de comemorar as conquistas da minha filha e da conquista da minha família. Enfim, acho que é isso. Não sei se tem... Sim, eu sou host da Sessão de Engenharia, né? Tenho um canal. E na verdade o meu canal, eu fiz ele mais para ajudar minha filha. Assim, a ideia é que um dia, se ela precisar de algum tipo de ajuda técnica, de coisas da nossa área, ela vai ter lá o canal. Então, uma coisa totalmente pessoal, assim, mas acabo que, como a ideia deles do canal é chamar amigos e conhecidos, eu acabo contribuindo para a comunidade, né? A gente tem que ter esse papel de um dia, né? Profissional moderno e tem que, mas assim, não me cobre muito como se eu fosse, sei lá, alguém, sei lá, um líder da comunidade, etc. Acho que tem muitos deveres e existe um peso maior, assim, quando a pessoa é da comunidade e tem alcance, né? Tipo, você não considera que o meu canal tem alcance. Eu acho que, sei lá, é um canal pessoal. Eu acho que é um canal profissional, de um profissional, eu considero o canal profissional pessoal, porque eu acho que se o meu trabalho no meu canal fosse uma coisa mais para a comunidade, eu me cobraria mais e muitas coisas que eu não faço, né? Tipo, faço. Para a comunidade, eu acho que existe esse dever, né? Como o Cubicast, né? O Cubicast é um canal muito bom. Eu sempre acompanho antes, você viu como inspiração também para mim. Mas no meu canal, por favor, não me cobrem como se eu fosse, sei lá, tivesse um alcance muito grande. Mas assim, de qualquer forma, a ideia do meu canal é ajudar minha filha, primeiramente. E segundamente, ajudar a tirar dúvidas, assim. Muita coisa do meu canal surgiu de conversas com o Somatori, com o Omex, né? Tipo, sentiu mais dúvidas. Porque assim, quando a gente é antigo na área, né? A gente sempre... Tipo assim, a nossa área sempre está em constante mudança, né? E a gente sempre tem que estar atualizado. E não adianta a pessoa que é sênior e diz, sei lá, eu sei tudo. Isso não existe. Tipo, a gente sempre tem... Então, meio que no canal tem muito disso, né? Tem muitas dúvidas de pessoas experientes, né? Eu chamo as pessoas para conversar e eu gosto de misturar as coisas, né? Porque eu gosto de misturar as coisas. Eu gosto de chamar gente que trabalha com gestão, gente que trabalha em desenvolvimento, gente que é de front, gente que é de back.
E, não sei, eu acho que tem muita coisa de fundamentos, né? Tipo, eu gosto muito de procurar fundamentos, porque eu sempre vi muitas conversas, assim, em vários canais da nossa área. Muita gente se queixar. Ah, nossa, sei lá, por exemplo, agora está vendo uma onda, na época era a onda de DevOps, né? Aí o dia que a onda baixar, quem é que vai estar preparado, né? Tipo, o dia que acabar o hype de DevOps, quem é que vai estar preparado, né? E o pessoal dizia, eu via muitos nos vídeos as pessoas falarem, né? Não, quem vai estar preparado é quem tem fundamento. Então, tipo, o meu canal também tem muito disso, né? De procurar quais são esses fundamentos, né? Afinal, né? Quem é que pode me dizer o que é isso, né? Porque isso, na verdade, tem visões de várias pessoas, assim, é uma coisa totalmente pessoal, assim, não existe um padrão. Uma das coisas que eu aprendi de todos os anos, lá a gente tá na quinta temporada, de todas essas 5 temporadas, acho que uma coisa que eu aprendi é que os padrões, né? As fundações, elas não são tão objetivas assim, né? Então, por exemplo, já assisti alguns vídeos de pessoas que trabalhavam na época de concepção da internet, né? E tipo, eu lembro de técnicos que trabalharam lá em vídeos no YouTube falando assim, tipo, sei lá, eu tinha a minha internet, aí um colega meu tinha a internet dele. Aí, tipo, eles chamavam de internet coisa diferente, protocolo diferente. E não só questão lógica, né? Toda questão política, questão de documentação. E no final tinha tinha um conflito, né? Mas no final ficava alguma coisa hegemônica, né? E aí daí surgiu um fundamento, né? E eu vejo que isso acontece até hoje. Né? Posso pegar como exemplo lá a guerra da época dos orquestradores, né? Tipo, todo mundo tinha vários orquestradores, né? Tinha, sei lá, o Messi, tinha o Suave, aí no final chegou no Kubernetes. Então eu acho que tem muito disso na nossa área e foi uma coisa que eu aprendi assim, conversando com outros profissionais. Eu tenho, assim, eu trabalhei em várias áreas na minha vida. Assim, eu passei muito tempo, a maior parte do tempo trabalhando com operações. Eu tive um período que eu queria trabalhar com segurança, mas assim, fiquei meio, assim, eu vi que não era pra mim. É muito sobrecarregado, achei muito, enfim, eu saí daquilo, eu acho assim que eu tô numa área que tem muito a ver comigo, tipo, sei lá, com a minha vocação. Gosto de resolver problemas, né? E acho que, assim, não gosto de ficar limitado porque sempre tem uma visão ignorante das coisas. Tipo, o pessoal de operação não desenvolve. O pessoal de desenvolvimento não consegue manter as coisas. Eu sempre vi isso antes, né? Antes do DevOps, né? Sempre via isso. Eu tinha alguns amigos de operações, a gente ia pros eventos, principalmente eventos de software livre. Aí, às vezes, a gente ia palestra junto, de palestra do pessoal de desenvolvimento, e aí o pessoal tava apresentando algumas arquiteturas, e eu tinha amigos de operação que falavam, tipo, olhava e não entendia, né? Tipo, não entendo, nossa, o que é MVC? E aí eu falava assim, cara, tu não tá entendendo, tá desenhado ali. Então, sei lá, é meio estranho, né? Mas tem isso, né? Tipo, não tô dizendo que é errado. Existem os perfis, né? Existe o perfil que não... Cara, existe perfil de quem não gosta de programar, não é que não sabe programar. Às vezes o cara é muito bom, sei lá, em redes, o cara é muito bom em manter as coisas, em sistema operacional, mas o cara não sabe programar. Não é que isso não é de demérito, porque é importante, acho que é importante os papéis estar definidos. Então vou aproveitar que você está falando um pouco de você e tudo, vou aproveitar do seu cenário. Para quem não está nos vendo, nossas belas faces no YouTube ou no Spotify, ó, você sabia, você que está ouvindo a gente no Spotify, também tem vídeo dentro do próprio Spotify. Eu também não sabia até pouco tempo, até que o Spotify me disse, por que você não coloca os vídeos aqui também? Então, tá lá também. Então, no Spotify você pode ver ou ouvir. No YouTube também, ver ou ouvir. E para quem tá vendo, tem um pôster ali, tem 2, né? Mas o que me chama mais atenção é o do Labirinto do Fauno. Primeiro, que eu adoro esse filme, acho um filme muito da hora. Eu gosto muito do Guilherme Del Toro. Diz aí um pouquinho sobre eles, um pouquinho mais sobre você no CPF, né? Falou muito sobre o MEI, né? Então, diz aí sobre você. Boa. Esses quadros são todos feitos pela minha filha, né? Minha filha é formada em artes plásticas, fez faculdade aqui no Porto. Que da hora. Assim, ela é muito fã do Guilherme Del Toro, Guilherme Del Toro, né? Se não me engano. E a gente gosta muito desse filme. Eu acho essa cena muito impactante desse carinha aí. Sim. E ela fez um trabalho pra faculdade, fez vários. Assim. Tipo, na faculdade o pessoal falou, olha, escolhe o tema, e ela foi pra esse lado, né, que ela gosta. E eu gosto também. E é isso aí, ela me deu esses quadros. E esse daí, no caso esse, e tem um outro que tá aqui embaixo também, que também faz parte do Labirinto do Fauno. Que acho que, enfim, é uma figura é um rei que
tá no meio da selva, etc. Enfim, não dá pra ver direito. Mas aqui do lado do meu lado esquerdo, esse daqui é o... Esse eu comprei dela na época. Tipo, na época, a gente tava no Brasil, a gente morava em São Paulo. E aí eu encomendei, né? Porque ela sempre foi uma boa artista. E aí eu encomendei 3 quadros pra ela, né? E só que ela sabe que eu sou muito fã de Nirvana. E aí eu falei pra ela, olha, peguei uma foto do Kurt Cobain, uma foto muito bonita, muito bem tirada, né? Que foi numa apresentação dele do In Utero, que, tipo, atrás tava... Tipo, tem tipo um manequim que tem uma asa, né? E o fotógrafo conseguiu enquadrar as asas do manequim no Kurt Cobain. Uhum. Aí, tipo, a pintura essa pintura é muito fiel, só que ela tem uma coisa que não aconteceu na realidade. Porque ele gostava de tirar foto com aqueles óculos grandes, assim, de óculos escuros. E aí eu falei pra ela, coloca esses óculos nessa foto. E aí é isso, né? Então, basicamente, é essa foto desse show, com ele usando os óculos brancos, óculos escuro com armação branca. E é isso, né? Esse eu encomendei da minha filha. Que legal, que legal. Você falou do Nirvana, que você também é meio Guitar Hero, né? Eu gosto de tocar guitarra, só que eu sou muito ruim, né? Assim, eu toco guitarra desde 2007, né? Tipo, em 2007 eu montei uma banda, nessa época eu trabalhava na área de desenvolvimento, né? Uhum. Eu montei uma banda com pessoas que trabalhavam comigo, né? Tipo, eu era gerente e aí a gente montou uma banda, né? Se quiser manter seu emprego, tem que tocar. É isso que você fez. Não, que isso, não. Eu não sou assim. Assim, a pessoa faz se quiser, né? Enfim, foi uma coisa, começou legal. Enfim, eu gosto. Assim, foi um sonho que eu realizei. Eu sempre quis ter banda e consegui realizar. Sonho de ter banda. E teve banda, tocou na noite, etc. Enfim, eu me considero realizado nisso. Aí eu me considero realizado um monte de coisa na minha vida. Que da hora. Eu queria começar aqui. Na verdade, eu vou te castigar um pouco, porque você disse que deixou um pouco do lance de segurança, porque percebeu que não era muito o seu lance. Que eu até acho, eu acho muito legal você comentar isso, porque às vezes eu vejo as pessoas presas a uma decisão, né? Ou a um emprego, de repente, e tipo, a pessoa tá sofrendo naquilo, eu não gosto, mas paga as contas, sei lá. Tem muito emprego que paga as contas, pessoal. Eu acho que a gente demora muito a perceber isso, né? Eu tô na minha velhice aqui já, tá? Eu vou fazer 41 anos, gente. Eu tô terrível. Mas agora, na minha velhice, eu consigo perceber, putz, devia ter me mexido mais rápido, né, em certos momentos da vida. Mas eu vejo você como um cara corajoso, assim, sobre esse lance, né, que, tipo, isso aqui tá me incomodando, não é isso que eu quero, eu vou partir para uma próxima, assim. Isso é verdade, assim, dessa leitura? Como isso é pra você? Assim? Eu acho que é assim, sim, tipo, comigo é assim, né, foi assim, mas, assim, sobre essa questão de segurança, pessoal... Vou fazer um disclaimer aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma coisa que tem que estar com todo mundo, né? Tipo, segurança é uma... Quando eu trabalhava nessa área, eu aprendi isso, né? Que é, assim, tem a parte chata, né? Parte de política, parte de documentação, isso é muito chato, eu acho que isso foi a parte que eu vi que não tem muito a ver comigo, porque eu sou engenheiro, cara, eu gosto de meter a mão na massa para as coisas funcionarem. Quando a gente vai subindo na carreira normal, independente de ser segurança ou não, a gente escolhe, né? A gente vai, o Y, né? A gente vai ser gerente ou a gente vai continuar como técnico, e eu sou desse braço técnico. E a área de segurança é muito política, tem muito a ver com política. Quanto mais tu vai crescendo, é muito difícil tu ter a carreira em Y para tu ir pro lado de engenharia para tu manter. Porque se for crescer dentro da carreira de InfoSec, infelizmente, é mais pro lado de política. E é isso que eu não quero para mim, né? Então, independente de ser segurança ou não, eu não quero isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito técnica, eu, muito tempo na minha vida, tive cargo de liderança, mas sempre metendo a mão na massa. Nunca fui, sabe? Então, tipo... Cara das planilhas. Exatamente. E eu não quero perder isso. Não quero. Eu acho que eu ficaria muito frustrado se eu perdesse isso. Meter a mão na massa. E aí, o que acontece? A questão de segurança, uma coisa que eu aprendi naquela época é que é uma coisa transversal. A gente tem que ter sempre, né? Eu não posso abdicar. Não é porque eu não trabalho com segurança que eu vou abdicar disso. Isso não pode esquecer disso. Todo mundo tem que ter isso em mente. Inclusive, assim, tem os jargões, né? Então, toda vez que a gente vê alguma palestra falando sobre DevOps ou algo assim, ou até sobre Cloud Native, nos conceitos básicos, sempre tem lá aquela parte,
o time é autônomo, define como vai trabalhar, confia no dev, mas o dev vai fazer a parte de segurança. Tipo, é garantido, ele vai fazer a parte de segurança, não pode esquecer. Então, até nessas falácias tem a parte de segurança. Então, meio que isso, né? A gente não pode esquecer disso. Então, não é à toa que um dos temas que a gente vai puxar aqui tem a ver com isso. Quando eu falo assim que eu não continuei na carreira, não quer dizer que eu esqueci, né? E a gente não deve esquecer. Principalmente, assim, quem é dev, quem tá lidando com entrega de valor não pode esquecer esse jeito nenhum, cara. A gente não pode abdicar. Então a gente vive num tempo diferente, né? A gente tá em 2025, eu não posso fingir. Não tem dessa de, vou jogar as coisas por cima do muro e, sei lá. Alguém se vira. O IT Security que deu... Cyber Security que deu o jeito dele. Todos nós temos responsabilidade. E tem tudo a ver com um dos temas que tu vai puxar. Antes de entrar no tema, eu gostei disso que você falou, e eu queria aproveitar que você tem bastante experiência, principalmente não só com a mão na massa, mas também liderando times, né, que é diferente de chefiar. Se você é chefe, pode desligar, sai desse podcast. A gente não quer chefe aqui, só líder. Brincadeira, vou aproveitar que eu falei essa bobagem, que o primeiro episódio dessa temporada é sobre liderança. Eu falei com 3 líderes da Elo, Cielo e... uma empresa gringa que eu vou me esquecer, desculpa. Bom, mas é o primeiro episódio dessa temporada, tá? Sobre liderança, um papo bem legal. Mas não tem nada a ver com o que eu ia dizer, que eu queria aproveitar esse episódio para a gente desmistificar alguns conceitos que parecem difíceis quando a pessoa fala. Então eu queria começar com Shift Left, porque você falou sobre o desenvolvedor pensar em segurança e todo mundo está envolvido, né, nessa cadeia de produção, e eu vou usar aqui nessa esteira, não do lance do CI/CD, mas sim na esteira da ideia até a gente colocar em produção, todo mundo está envolvido ali, estar envolvido de um jeito seguro. Então, com isso em mente, o que é Shift Left, para quem de repente escuta isso ou vai escutar, e como... Vamos começar com o que é, né? O que é Shift Left? Você tem um jeitinho fácil de explicar? Tem, sim. Primeira coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte: conceitos como Shift Left estão muito, muito em destaque hoje em dia por causa de um negócio chamado engenharia de plataforma. Plataforma de NI. Dentro de plataforma de NI tem os princípios dela ao redor desse tema, desse assunto, e Shift Left entra muito nisso. Basicamente, eu gosto de falar sobre isso porque, tipo... É que nem no vídeo que eu gravei, acho que foi o penúltimo vídeo, que foi até com o Rafa Brito. Sim. Né? E que, tipo assim, surgiu no meio do... Ele tá apresentando um vídeo sobre recursos do Kubernetes, etc. E lá pelas tantas, alguém comentou, nossa, mas Kubernetes é muito difícil. Pô, eu vou sobrecarregar o dev. O dev tem que saber container já vai ser complicado. E aí vou ter que ensinar ele coisas de Kubernetes, etc. Então, eu acho o seguinte, existe isso mesmo, existe esse movimento. Tipo, no começo do DevOps tinha muita essa aura, todo mundo tem que fazer tudo. Tipo, a equipe tem que ter, dentro de uma equipe tem que ter gente de todos os departamentos. Todos, não só técnico, né? Tipo, a ideia, teoricamente, tinha muito esse discurso na época. Né? E, além de ter vários papéis, o time tem que ser autogerenciável e não existe isso de uma tarefa de operação vai ficar só porque é de operação. Tarefa de... Se a pessoa de operação vê lá no backlog aquela tarefa, uma tarefa de desenvolvimento e o membro, essa pessoa acha que consegue resolver, ela vai puxar do backlog e vai programar, tá entendendo? Tipo, sei lá, a mesma coisa. A pessoa olha uma teste que é de operação, vai puxar, vai fazer. Então isso aqui é uma coisa muito bonita na teoria, mas na prática não é bem assim, né? Na prática as coisas... Pois é. Na prática o que acontece na prática é burnout, né? Tipo, a equipe fica sobrecarregada, aí um monte de teste que a gente não consegue fazer, a gente não tem conhecimento suficiente para fazer. E enfim, acabou que misturar todas as coisas gerou mais problemas. E aí, somado isso, questão de time, com a evolução da tecnologia, né? Então, tipo, aí começou, o dev começou a ser cobrado, né? Tipo, o dev tem que saber Kubernetes, o dev tem que saber, que nem isso que eu falei agora, o dev tem que saber parte de segurança. Então a pessoa, o dev fica louco, né? O cara lá, o dev de JavaScript, né? Vou fazer uma piada com JavaScript. Que toda semana tem um framework novo, né? Pô, vou ter que aprender outro framework. Quer dizer, e quem trabalha com front é pior ainda, né? Tem um monte de outros problemas, e toda hora tá sobrecarregada, né? Então a pessoa tá sobrecarregada com dela, as tarefas do papel dela, e ainda tem que aprender de outros papéis, né?
Então, basicamente, essa é a realidade que acaba gerando o shift left, né? Então, o shift left é tipo isso, né? Tipo, vou deixar para lá o que não é da minha atribuição, por exemplo, dev front-end, vou mexer só com coisas front-end. A parte de infra tem que ficar para lá. Não vou dizer que você tem que ficar com o pessoal de infra, tem que ficar para lá. E esse para lá não é necessariamente, que nem eu falei agora, jogar para outras pessoas. Na realidade, ser criado um ambiente propício. Quando eu falo ambiente propício, porque tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes só confunde, né? Porque tem um conceito de IDP e tem um conceito de portal do dev, né? Então, tipo, imagina que o dev, ele vai ter um portal, né? Vai ter uma coisa interna, vai ter uma página web interna dele, entende? E aí, dentro dessa página web dele, ele vai conseguir provisionar o que ele precisa, né? Então, em vez de, vou abrir um ticket aqui pro Carlos provisionar para mim um cluster de Kubernetes, que eu vou levantar aqui, fazer um teste, levantar minha app aqui, etc. E depois vou matar. Aí, ao invés de fazer isso, não, ele tem uma interface, e tem um portal, e aperta o botãozinho lá e gera uma sandbox para ele, o que ele precisa fazer. Isso é o shift left, entende? Então, tipo, e não ter que ter essa carga cognitiva, que é um dos outros princípios, né, que é o gerenciamento da carga cognitiva, a diminuição da carga cognitiva. Então, não sou obrigado a ser expert em Kubernetes, entende? Tipo, eu só tenho que entender que, sei lá, ali vai ter uma infra onde eu vou provisionar minha aplicação. Então, basicamente, shift left é isso. Mas o que eu acho legal do shift left é que, tipo, é um movimento pro óbvio. Porque, tipo assim, a gente que é engenheiro, né? O pessoal que é engenheiro, que é nerd, gosta muito das coisas bem complexas, né? Tipo, com nível de engenharia alto, entende? Então a gente gosta disso, é natural, é da nossa natureza. E a gente gosta das soluções mais complexas. Só que tipo, tem um problema grave na nossa área que é meio que transversal ao nosso trabalho, né? Tipo, a gente tem que conversar com outras áreas, né? A gente tem que entregar valor, a gente tem que melhorar a nossa forma de se comunicar, a gente tem que aprender a se vender. E isso a gente não vai conseguir. Eu não vou conseguir chegando, sei lá, com um negócio ou com alguém, sei lá, do marketing, alguém de outro departamento e falando sobre cluster, sobre pod, sobre réplica set, essas coisas ali, entendeu? Então, tipo, é uma coisa boa, não tô dizendo que a gente tem que abdicar de engenharia, mas existe esse movimento para deixar as coisas mais simples. Porque o que acontece? Se a gente deixa as coisas muito na linguagem de engenharia, a gente acaba se perdendo também, tá entendendo? A gente acaba se perdendo. Então, tipo, eu vou... tem o discurso mais que é bem batido, né? Que todo mundo fala, pô, eu vou criar um projeto novo, já vou criar um microserviço, já vou criar usando Kubernetes, Então, esse tipo de crítica, esse discurso que se repete muito, né? E isso é uma coisa que faz sentido, entende? Só que a gente tem que transformar isso de discurso para prática. Então, o shift left é tipo isso, né? Tipo, deixar as coisas mais simples, né? Então, e tem que entender que não é uma coisa só pro dev. A gente fala pro dev porque, tipo assim, geralmente engenharia de plataforma tem isso, né? Eu vou habilitar o dev. Na verdade, tem perfis, né, cara? Tem, que nem eu falei, tem o cara de operação que não quer desenvolver, entende? Tem o cara de operação que não quer se aprofundar tanto. Tem o cara de rede. O cara de rede não quer tanto administrar sistema, ele quer só mexer com a parte de rede. Então, o que puder ser automatizado para a gente habilitar esses papéis, então tá ótimo. Então, basicamente é isso. Só que, na prática, isso acaba deixando as coisas um pouquinho mais complicadas também, porque não é tão simples de manter, né? Eu falei do portal, mas na realidade tem que entender que não é só o portal, é a plataforma. A plataforma não é só o portal, entende? É um conjunto de automações, que a ideia é facilitar o trabalho do dev. Então, tipo, é uma coisa interna. Tipo, a plataforma é uma coisa interna. Não é porque... Não pode confundir também, né? Porque tem o conceito de plataforma, por exemplo, como no caso, sei lá, o iFood, a Uber, etc. Eles trabalham com o conceito de plataforma, né? Tipo, uma plataforma tá aqui, aí tem uma pessoa que vai consumir o serviço e a pessoa que vai entregar o serviço. Isso é um modelo de negócio, né? A plataforma que a gente fala é um pouco diferente, né? Não é para o cliente, entre aspas, é interno. É o cliente interno, né? Então a ideia é atender os devs, mas só que a gente tem que ter o seguinte, não é só dev, né? Tipo, tem uma área que utiliza bastante e se bobear utiliza até melhor, que é o pessoal de dados, né? O pessoal de dados também utiliza bastante plataforma interna. Enfim, então o shift left no final das contas é isso, é simplificar as coisas pro dev, né? Para quem vai entregar valor para a empresa. Tá bom, muito bom. E aí, conectando agora sim, né, nesse recorte de segurança, né, que a gente está tentando falar um pouco mais, que a plataforma ou o ambiente, eu vou chamar assim, né, tem que se preocupar com segurança, né? Então, falando sobre esse recorte, né, a gente tem mais uma outra buzzword aqui,
buzzword no bom sentido, né? Mas mais uma palavrinha que é supply chain, né? Porque a gente tem aí muita gente envolvida nesse processo, né, da nossa aplicação, e tem código vindo de tudo quanto é canto, infraestrutura, build acontecendo em diversas fases aí, né, e para a gente se perder nesse caminho, ou alguma brecha, né, e a gente ter uma injeção de vulnerabilidade, ou injeção de algo malicioso, né, se aproveita de uma vulnerabilidade ou da minha nobreza e consegue atrapalhar essa minha cadeia, né, então supply chain, para o pessoal da Wizard aqui, né, minha cadeia de suprimento aqui, então como que isso se encaixa na realidade, né, no nosso cenário técnico, né, então aonde que supply chain vai entrar nisso tudo que você estava falando aí sobre o ambiente, o dev, infra. Vamos começar por aqui, pelo supply chain. Só tem que ter a gente tem que separar duas situações aqui. Então, uma coisa é a entrega, está entregando o produto, está entregando o software. Uhum. A minha entrega do software, minha entrega do meu produto é uma coisa entre a gente, a organização e o cliente. O que eu estava falando agora era uma coisa dentro da organização, a plataforma. Mas tem tudo a ver com o questionamento do... Mas bora primeiro pegar esse lado aqui da organização entregando para o cliente. Então imagina que o cliente quer consumir um produto nosso, né? Imagina que a gente, sou da GetUp, eu quero vender o Cell, né? Sei lá, o Marvin, quero vender o Marvin. Aí o que faz o Marvin mesmo? O Marvin faz scan de boas práticas de Kubernetes. Tá, e o Cell faz o quê? O Cell é a linguagem que você pode escrever políticas, né? E aí você pode escrever políticas para o Marvin, mas você pode escrever políticas para o Kyverno. Então é a linguagem de expressão, assim, né? Common Expression Language. Então é a linguagem que faz igual YAML para você poder usar. Tá, então bora fazer o seguinte, bora pegar o Marvin. Melhor pegar o Marvin. Uhum. Aí, eu vou pegar o Marvin, mas digamos que eu sou cliente, né? Eu sou cliente e o João tá querendo vender para mim o Marvin. Aí eu vou dizer, eu vou pegar e já vou usar o Marvin? Não, tá aqui. Paguei e vou usar o Marvin. Aí não, eu tenho que entender, né, como é que o Marvin é feito, né? Tipo, como é que o Marvin é feito? Eu vou perguntar pro João, como é que o Marvin é feito? Aí o João vai dizer, não, o Marvin é feito na tecnologia X, e onde é que ele é feito? Aí ele vai dizer, ele é feito aqui, nesse servidor, a gente tem esse servidor aqui, e ele é criado aqui. Quem é que tem acesso a esse servidor? É o, sei lá, o Dev A. Como diz o nome de um Dev aí? Matheus. O Matheus, pronto. É o Matheus que desenvolveu, né? É o Matheus que desenvolveu. Aí eu falei, beleza, o Matheus desenvolveu nesse servidor e aí, tipo, sai um binário, né? Sai um binário, mas assim, aí eu vou perguntar, mas e como é que ele desenvolveu? Ele desenvolveu na máquina dele e a gente tem uma esteira que roda, sei lá, no GitLab CI e o repositório tá no GitLab, né? Tipo, self-hosted, hospedado por você. Enfim, ele me explica toda a infraestrutura. Aí vocês perguntam, mas por que o Carlos está perguntando isso? Eu estou perguntando isso porque eu preciso confiar. Preciso ter certeza de que aquilo que eu vou utilizar, aquele binário digamos que fosse binário, né? Isso aqui não é, mas digamos que fosse binário. Esse binário que eu vou consumir, que ele realmente foi feito pela GetUp, né? Pela equipe do João e que foi o Matheus que desenvolveu. Eu vou saber quem que desenvolveu, aonde que desenvolveu. Eu tenho que ter certeza, eu tenho que garantir a procedência. Eu tenho que ter segurança de que aquilo que eu vou consumir foi feito por quem disse que foi feito. E que aquele binário mesmo, é o Marvin de fato, porque eu paguei por isso. Uhum. Tá entendendo? Então o que acontece? Esse processo de eu consumir o produto que é gerado pela organização toda essa cadeia de produção que é a supply chain, que é o que o João acabou de falar. E quando eu falo assim, preciso atestar a procedência, eu preciso saber, né, se aquele binário foi gerado por eles mesmos, que seria um processo de qualidade, né? Seria um processo de medição de qualidade. E vocês pensam, mas por que isso? Não, porque, tipo assim, primeira coisa é que todo esse processo é vulnerável, né? Todo esse processo é passível de ataque. Foi justamente o que o João falou. Por que isso tem a ver com segurança? Porque o Matheus pode sofrer um ataque
de engenharia social, tipo, alguém pode chegar e roubar a senha dele, e a pessoa com essa senha roubada, que roubou através de engenharia social, que mandou um e-mail de phishing, por exemplo, e a pessoa pode usar as credenciais dele para modificar o binário final, né? Aí esse binário final pode, sei lá, pode minerar Bitcoin, pode, sei lá, pode me prejudicar a minha organização, já que eu tô consumindo, né, esse binário. Então, segurança na supply chain basicamente tem a ver com isso, né? Tem a ver com a gente garantir o pedigree final e a gente ter um olhar em cada uma dessas fases, né? Que é gerado esse produto pra gente, né? Então, basicamente, eu acho que é isso, né? Sabia que eu escutei uma alegoria muito boa? Eu não sou da turma que bebe, né? Eu sou da Coca-Cola, né? Eu sei. Mas, mas dos enólogos aí, a galera que gosta de um vinho, isso normalmente tem uma... como que a gente pode chamar? Frescura. Brincadeira, pessoal. Mas é que, tipo, o vinho X do ano tal, que vem da vinícola Y, lá dos Cafundó do Brejo, e que, tipo, esse vinho só é esse vinho e pode ter esse rótulo por causa de todas essas outras coisas, né? Que veio daquele pedaço de terra e que ficou naquele momento e que os caras tiraram e ficou envelhecendo lá naquele barril de madeira X, e tudo isso compõe para o produto final ser aquele, né? E que é a mesma coisa aqui, né? Se a gente traduz isso para a técnica, né? Quem foi o desenvolvedor, aonde que ele fez esse build, onde que guarda esse código e tudo mais. Então, o vinho lá, ele tem essa cartinha, né? De como que tudo isso aconteceu. E o código, né? Pode ter isso, né? Deveria, eu vou usar o pode, deveria ter, né? Aí esse resumo, né? Ou talvez, eu tô tentando lembrar uma coisa de produção, de entrega, assim, né? Mas esse relatório, né? De cada uma dessas fases, porque tudo impacta no produto final. Comparando com o vinho de novo, eu não sei, quem sabe, eu vou abrir um parênteses aqui. Muito antigamente, quando o Coca chegou aqui no Brasil, as pessoas no interior tomavam Coca transparente, igual Sprite. Elas não sabiam que Coca era preta, igual a gente toma hoje, né? Porque o caminhão era aberto, tomava sol o caminho todo, né? E acontecia um lance químico lá que ficava transparente. E aí, eles tinham que resolver isso, né? De algum jeito. E beleza, resolveram com química, assim. Mas isso aqui é só para ilustrar que todas as fases do processo afetam o produto final. Então, até o transporte, né? Onde que esse build vai ficar, onde que você está guardando o código e etc. Então, eu gostei muito dessa alegoria, queria compartilhar aqui, aproveitar esse momento, assim. Beleza, então o supply chain é o conceito. E aí, já vamos para a próxima palavrinha difícil aqui, que se fala salsa, mas se escreve SLSA, certo? Mas para os íntimos, né? Para os íntimos é salsa. Isso aí. Tipo, assim, você definiu bem, né? Tem um arquivo, né? Tem um documento que vai meio que conter essas informações. E, tipo assim, existem vários frameworks para a gente coletar essas informações e para a gente medir a maturidade de uma organização no que diz respeito a garantir, né, o pedigree, né, garantir a autenticidade dos produtos que são gerados por ela, pelas organizações. Uhum. Então, a salsa é um exemplo disso, né? Tipo, o lance da salsa é que, tipo assim, o nome desse documento na salsa é provenance. Só que, tipo assim, imagina o seguinte, que eles não são, o pessoal da salsa não é tão, eles não são tão exigentes, né? Eles dizem assim, você só precisa ter esse documento. Tipo assim, e existem vários formatos para esse documento. Existem vários tipos de forma de gente provisionar esse documento. O lance é o seguinte, é que, assim, onde começa essa história, né? Onde que começa a preocupação das organizações em garantir o pedigree, garantir a autenticidade das coisas? Tipo assim, e isso deveria ser uma coisa meio óbvia, né? Tipo, teoricamente, isso deveria estar nos nossos processos mais básicos que a gente de provisionamento de produtos de software. Mas a gente sabe que não é bem assim, na realidade. A realidade é vai fazendo aí, né? Vai fazendo aí. Importa que esteja feito. Exatamente. E assim, eu tô falando isso
não entendo que isso é uma coisa local, sei lá, com uma empresa do interior do Brasil. Não, isso acontece, inclusive com empresas que são medidas por salsa. Porque, tipo assim, para tu medir os níveis, tem que ser contratado um assessment, né? Tipo, contratado uma empresa específica para medir e vai dizer, olha, vocês são maduros até tal nível. Então, isso que eu tô falando aqui acontece com um projeto grande, né? Por exemplo, o Prometheus é um exemplo de projeto que já teve avaliação mostrando que não era um projeto tão maduro assim. Então, isso é uma coisa transversal. Isso acontece, sei lá, numa empresa pequena no Brasil, pequena no Chile, mas acontece também em projetos grandes da CNCF, por exemplo. Ou o próprio Google, ou alguma dessas Big Tech. Então, não se sintam... Quem está assistindo a gente não se sinta intimidado. É mais comum do que a gente imagina. Uhum. É o famoso go horse, rola em tudo quanto é lugar. Mas o que acontece é que, tipo, existe um relatório, que é o relatório do Google, que é o State of DevOps, que, enfim, o relatório de Dora Metrics, que acontece todo ano, tipo, o relatório de DevOps, ele começou, acho que o pessoal do Puppet, se eu estiver enganado, depois acho que o João corrige, mas acho que ele começou com o pessoal do Puppet. Inclusive, acho que tem hoje até o pessoal, até hoje ainda tem, mas meio que o eixo de todas as organizações meio que saiu. O pessoal parou de olhar tanto assim pro Puppet, eles olham mais pro do Google, que é baseado no Dora Metrics, usa Dora Metrics. Que o Google comprou os caras, né? Isso, exatamente. E aí o que acontece? Esse relatório, acho que foi 2023. Mas, tipo, o de 2022 e 2021, o que acontece? As organizações começam a olhar para dentro dos próprios projetos e começam a perceber o que é que tá de errado, né? Porque começa a medir o que é que tá errado, o que é que tá errado aqui. E acho que de 2021 e 2022, salvo engano, ele começou a detectar uma constante no que diz respeito a ataques e brechas, né? Tipo, porque existe vários tipos de ataque, né? E, tipo, os ataques em cima da supply chain começaram a superar todos os outros ataques. Porque, basicamente, é um negócio muito complexo. Que nem eu expliquei pra vocês. Se envolve desde do lado humano, passando pelos componentes da esteira, passando pelas dependências da nossa aplicação, porque a nossa aplicação tem dependências. Ela tem dependências que a gente cria, dependências que estão indoor da nossa organização, e tem dependência de terceiro, né? Que é pior ainda, né? Então, a gente tem a questão de onde são armazenados os nossos artefatos, enfim, onde fica exposto, né? A nossa aplicação fica exposta no final das contas. Então tem muitos pontos, né? Muitos pontos vulneráveis aí. Então é muito fácil ter ataque nisso. E aí houve uma corrida muito grande das organizações para tentar organizar isso, né? Tentar encontrar um padrão, né? Qual o padrão que a gente vai seguir, né? Como que a gente vai medir a maturidade? Então, existem muitos padrões, né? Tipo assim, o Salsa não é uma coisa... Não é único. Então, não é único. Mas o Salsa foi escolhido pelos principais projetos, né? Os principais projetos da CICF e projetos de Cloud Native, a própria as clouds também escolheram o Salsa para ser como se fosse um carro-chefe, né? Porque Salsa, ele mede a maturidade das cadeias de suprimentos das organizações e ele envolve vários outros, como é aberto, né? Não é tão fechado, e vários outros frameworks, que nem eu expliquei agora. Eles não exigem que a provenance seja feita só usando um modelo específico, pode usar vários modelos. Então, meio que foi definido lá, o pessoal da CICF, o pessoal que está ao redor do relatório de Dora, eles falaram, não, bora seguir isso daqui, né? Isso foi em 2023. Isso foi antes de começar o hype. Acho que foi até no ano que começou o hype de AI, mas enfim. Porque depois disso, os relatórios parece que eles só quer saber de AI. Mas enfim, que seja. Mas antes do hype de AI, as organizações estavam muito preocupadas com isso. Ainda estão muito preocupadas com isso, esse meio que padrão. E é por isso que isso que é uma das razões da gente se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com isso também. A gente não pode esquecer disso. É muito legal, achei muito legal o João puxar esse tema pra gente conversar aqui. Legal. Tem uma outra sigla, né, que vem junto do Salsa aí, né? Tem outro S aqui também, que é o SBOM, ou SBOM para os íntimos. SBOM. Pode falar SBOM. Então, eu queria saber o que é o SBOM e como eles se conversam aí, né? Como eles interagem, sei lá, entre eles. SBOM significa Software Bills of Materials. E ele encaixa exatamente nisso que a gente está conversando aqui. Tipo, o SBOM é um modelo
ele pode ser aplicado no modelo de documento que vai ser usado na Provenance. Então, basicamente, no S-Boom, ele é Software Bills of Materials, né? Ele vai conseguir listar, vai conseguir ver quais são as dependências. Por exemplo, tem um gráficozinho que aí tem aqui, sei lá, a tua API, aí vai ligando as dependências, enfim. E basicamente isso, né? Ele cria árvore de dependências até o nível mais baixo. E pode ser usado, né? Pode ser usado como uma attestation, né? Dentro desse documento que é a Provenance, que a gente chama. Então, a Provenance, ela tem que registrar tudo, toda a cadeia. Ela tem que registrar quem foi que desenvolveu, quem foi que trabalhou, quando que trabalhou, o IP do computador que foi utilizado para gerar o build, o IP do computador onde o build foi armazenado, tem que estar lá. Então, basicamente, o Software Bills of Materials é isso. É como se fosse um inventário. Então, o pessoal das antigas, o pessoal que administrava data center, a gente tinha que fazer inventário na época. É parecido, só que para cloud é um pouco diferente, né? Porque não é assim, a cloud a gente não está, como é que se diz? A gente não está fisicamente no data center, né? Então, basicamente, o S-Boom que muda, que por exemplo, quando é infra, é in-boom, I de infraestrutura. E muda para software, justamente mostra o software e as dependências dele, mas assim, é bem amplo, não é só dependência de software. Tem que mostrar todas essas informações que eu estou explicando aqui para você. O máximo possível que puder registrar é melhor. Porque na prática, assim, esse tipo de documento, ele meio que vai servir pra gente, ele que vai servir pra ser atestado. Isso pode ser atestado de várias formas, pode ser atestado, sei lá, tem uma pessoa física que tem um papel numa organização que é pra atestar que o software que eu vou comprar, por exemplo, Marvin, tem uma pessoa física aqui na minha que vai atestar que o Marvin realmente veio daí da GetUp. A pessoa física vai pegar e vai ler e vai dizer, tá aqui, atestei. Então, isso pode ser feito. Isso é um nível de maturidade baixo, né? Mas pode ser considerado, né? Então, na prática tem softwares que fazem isso, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de containers, tem o Notary. Cosign, talvez? O Cosign também, mas, tipo assim, o Cosign é mais para assinatura, porque, como eu falei, dentro da Provenance vai ter isso também, né? Tem assinatura dos containers, mas não é só isso, né? Não é só assinatura, tem que ter tudo que tá lá, tem que ter todo o registro. Então tem software que lê, como tô lembrado agora, porque tem o Cosign faz parte de um projeto maior. Enfim, o projeto maior ele é mais amplo, enfim, ele tem muitas ferramentas para ler provenance também. Mas o Cosign e o Notary, por exemplo, eles servem para fazer essa attestation de assinatura. Meu container será assinado, e aí eu tenho um software que vai verificar, não, esse aqui realmente é container do Marvin, da GetUp, ele vai poder entrar aqui, vou poder fazer o deploy dele aqui no meu cluster. Então vai ter um OPA da vida, ou então algum desses um Kyverno também, para verificar, e para pegar a resposta e deixar entrar ou não. Eu tenho uma pergunta sobre o processo de criação aí desse Software Bill of Materials. Gastei meu inglês todo. Que ele é tipo backup. Você não fez, agora que precisou, já era. Tinha que ter começado antes. O que eu quero dizer com isso? Não dá pra já temos tudo desenvolvido, né? Estamos quase para lançar aqui e a gente descobriu que devia ter isso. Puta, nunca tinha ouvido falar disso, escutei o Kubecast. O que eu faço agora? Dá para tem as ferramentas, elas conseguem ler e coletar todas essas informações e trazer aqui para mim. Então, tipo, olha, o desenvolvimento, o João começou, depois veio essa outra pessoa, desse outro PC, fez o build lá num X e trouxe tudo para cá, ou não, eu já tinha que começar documentando isso, sei lá, não é documentar, mas rastrear. Assim, como eu expliquei para vocês, como foi um movimento orgânico entre as organizações, então foi gasto muito dinheiro para poder trabalhar com isso, né, para poder medir a maturidade, crescer a maturidade das organizações. Então, hoje em dia, 2025, que não falta é ferramenta, né? Mas antes de eu chegar nas ferramentas, eu queria dizer que se vocês tiverem... Pode parecer um negócio meio bruto, mas isso é medido, isso é considerado como nível de maturidade. Se tiver uma pessoa mesmo que vai lá e no Excel da vida, tá entendendo? E registra, isso já vale, tá entendendo? Isso já tem um valor, entende? Claro que para a questão de
attestation lógica ou digital, isso é ridículo, né? Mas já é alguma coisa, é melhor do que não ter, tá entendendo? Então, melhor que zero. Outra coisa que eu queria falar é que tem que ter. Se tu não tens, tu pode estar usando, sei lá, que nem eu falei agora, o IDP próprio, sei lá, com as melhores ferramentas, usando uma esteira fantástica, que usa GitOps, sei lá. Se tu não tens essa attestation, né, esse documento, essa provenance, que é o SBOOM, pode ser SBOOM, não tem, tu não tem maturidade nenhuma, é maturidade zero. O exemplo que é na minha talk que na época, acho que foi 2023 ou 2022, não tô lembrado, que eu fiz quando o João tava aqui em Portugal, eu mostrei que o Prometheus era nível 0, cara. O Prometheus não tinha nível 0, quer dizer, verdade. Prometheus é um projeto gigante, é bem estruturado, tem equipe que trabalha direito, mas tu não tem a provenance, tu não tem maturidade nenhuma. Entendeu? Dentro do framework do Salsa, né? Isso quer dizer que tu tá mais suscetível ao ataque e tu não vai ter um controle, tu não vai ter como se proteger da forma mais adequada se tu não tens a prova. Então o segredo do negócio é isso, é esse documento. E pode fazer, que nem eu falei, pode começar, sei lá. Quer dizer, não precisa mais, tá em 2025. Então hoje em dia, agora eu falo de ferramenta. Hoje em dia... um segundo. Antes de falar de ferramenta, eu só queria fazer um adendo aqui para quem caiu diretamente nesse episódio, tá? De paraquedas. Tem um outro episódio para trás, se eu tiver certo aqui no calendário, tá? Memória não é uma coisa que eu uso com frequência, mas eu falei com o Alexandre Sierra, da Tent Security. A gente conversou um pouco sobre isso e a gente citou um exemplo que foi um ataque de supply chain com o GitHub Actions, que o cara pegou e injetou código numa action que uma turma usa. Então você só importa o módulo lá e tá usando, e aí, ele tá exportando suas secrets. Mas tem um outro ataque que até ficou um pouco mais famoso, eu acho, que aconteceu com a Microsoft. Olha só, esse problema não é só dos pequenos, né? A Microsoft, ela que disponibilizava a imagem oficial do TensorFlow, né? Então, a gente está no hype aí de machine learning, etc. O TensorFlow tá ganhando muita notoriedade, mas na época, né, injetaram um código malicioso que ficava minerando Bitcoin. Só que era muito difícil de detectar, porque o TensorFlow, por padrão, ele já vai consumir um monte de recurso. Então tem um pod a mais consumindo um monte de recurso, quase ninguém percebeu, até alguém perceber que estava minerando Bitcoin e não era para sua carteira, era para de alguém. Então o que é o pior dos resultados. Mas aí, quando o Carlos fala, né, eu tô querendo trazer para um lance mais próximo, porque, e não tô falando mal do Prometheus, tem Prometheus em tudo quanto é cluster, mas é que é um risco que você está assumindo, e fazendo um paralelo aqui, você está tomando um vinho sem rótulo. Alguém só trouxe para sua mesa e disse, esse aqui é um Cabernet de, sei lá, não sei falar uma marca aí, é um sangue de boi. Ele põe lá na sua mesa, é o único marca que eu sei, ele põe na sua mesa e tu toma, sem saber nada, assim, você só pegou o copo, né, na verdade. Aqui acho que seria esse um exemplo melhor. Ele só traz no copo para você tomar. E ele diz para você qual é o vinho. Você vai pegar e tomar isso? Putz, cara, o que pode ter acontecido entre esse rótulo e esse vinho ir pro seu copo, sabe? Muita coisa. É exatamente esse o lance. Tipo, se você não tem controle, né, sobre essa sua cadeia de fornecimento do código, muita coisa pode acontecer nesse meio do caminho. Mesmo com o Prometheus, mesmo com uma ferramenta larga escala, de amplo uso, né, pode acontecer também. Então eu usei o exemplo do GitHub Actions, do TensorFlow, que são ferramentas exatamente disso, que tem larga utilização, mas que sofrem um ataque desse. E aí o cara injetou, Carlos, não sei se você viu essa notícia, mas ele pegou e fez rebase do código e colocou para trás. Então, cara, quem fosse olhar o código, ele não injetou, sabe, no último e fez uma versão nova. Então, ele teve controle ali e tomou de assalto todo mundo. Então, é um lance a ter preocupação, não é uma... Eu queria desmistificar aqui o lance de que a gente não tá falando sobre preciosismo. Exatamente, beleza, vamos pôr uma cerejinha no bolo. Não, é algo essencial, né? Eu gostei disso que você falou. Exatamente. Que, tipo, se você... não, mas eu tô fazendo GitOps aqui.
Não importa, você tá fazendo um negócio legal de GitOps, parabéns. Não precisa parar de fazer, mas você não tá fazendo um negócio essencial, que é ter controle do seu supply chain, né? Exatamente. E aí o pessoal tem que ter noção que, tipo assim, é um negócio tão amplo, né? Tipo, dá até pra dizer que supply chain é tudo, né? Envolve tudo. Todos os espectros de tipo de invasão. Porque eu já citei aqui tipo, engenharia social, o João acabou de citar um que acontece muito, né? Que é tipo, onde a pessoa injeta coisa na imagem final que vai ficar minerando. Acho que isso aconteceu no passado com a Redis, isso não foi, assim, e tem muitos que acontecem na própria, por exemplo, já aconteceu, acho que não sei se foi ano passado, foi na loja do VS Code, tá entendendo? Tipo assim, a loja do VS Code foi comprometida. Quer dizer, os invasores estão de olho em tudo que tá na supply chain. Então, estão de olho no computador do cara que tá programando, estão de olho nos computadores, nos servidores que fazem parte da esteira, e tudo, estão olhando no software da esteira. Por exemplo, eles têm isso que é muito visado, o próprio Argo CD. O Argo CD é muito visado, cara. O Argo CD é muito visado. Não é todo, que eles sempre estão fazendo vários assessments e eles são muito maduros de respeito a nível de salsa, né? Enfim, acho que é isso. Mas deixa eu falar um pouco das ferramentas, né? Porque o pessoal deve estar se perguntando, poxa, mas aí eu vou ter que fazer na mão, fazer no Excel, sei lá, não. Então, por exemplo, acho que o BuildX, que acho que já substituiu que é usado no Docker, já faz, tipo assim, já tem como eu gerar as imagens, quando for gerar as imagens, eu consigo colocar uma flag lá que ele já gera a provenance da imagem e gera o S1, né, tipo, na hora que for gerar a imagem, aí mesmo já vai verificar quais são as dependências das imagens e vai criar um arquivo, geralmente um arquivo JSON, né, um padrão que é pedido pela salsa, é um arquivo JSON. Ele já gera isso e já envia no caso, pro REST, né? Quase todos os REST, eu não vou falar todos, mas eu vou dizer quase todos os que são da CNCF, que estão ligados, que seguem o padrão da CNCF, já tem suporte. Para esses metadados, né? Exatamente. Metadado de SBOOM e Salsa. E outros também, outros frameworks. Tipo, como eu falei, existem vários. O Salsa é o que a CNCF definiu, mas, por exemplo, se a sua organização vai ter que ter compliance com algum tipo de governo, tem certos governos que já dizem, olha, aqui tu tem que usar esse padrão. E aí vocês só fazem adaptar, mudar lá uma flagzinha seja no REST ou quando vocês forem gerar as imagens de vocês, e ele vai gerar já a provenance de acordo com aquele framework do governo que vocês estão atendendo. E existe isso, eu já expliquei. Tem no Docker, tem nos REST, quase todos os REST, por exemplo, o Harbor tem suporte a isso. O próprio Docker Hub também já tem suporte a isso. Outra coisa que também, onde dá pra gente gerar isso nos Git da vida, o GitLab da vida, o GitHub já tem suporte a isso também, entende? Se vocês procurarem Provenance SBOOM ou Salsa, tem lá uma flag, né? Eu vou vai criar minha pipeline, aquele YAML da pipeline, aí só ativa a flag, seja no GitLab ou no GitHub ou no Git, todos têm suporte, porque isso é uma preocupação geral que já está meio que amadureceu entre as organizações desde 2023 para cá. Então, tem suporte a todas essas ferramentas, entende? Então, a dica que eu dou é, tipo, vocês estão procurando uma ferramenta para trazer para a toolchain de vocês, pesquisem qual o nível de salsa que elas têm. Se tiver pelo menos, sei lá, o nível 1, já está ótimo. Vocês vão estar seguros, tá entendendo? Agora, nível 0 é super preocupante. Porque o que acontece? Essas coisas a gente traz para nossa esteira e aí usa as ferramentas quase todas as ferramentas de segurança já dão suporte para isso. A ferramenta de segurança que você for usar para escanear a imagem de vocês, ou para escanear a pipeline de vocês, ela vai pedir isso, né? Ela vai procurar dentro dos artefatos de vocês se existe ou não provenance. E aí ela vai ler a provenance e vai dizer, tá seguro. Fora isso que eu tô falando, vocês não podem confundir. É um pouco diferente de escanear a imagem, né? Eu posso escanear a imagem, né? E eu posso escanear provenance, entende? Então são coisas... às vezes confunde, mas são dois tipos de escaneamento. Mas, de qualquer forma, o interessante nisso que nós dois estamos passando para vocês é que vocês têm que entender que isso é uma preocupação real.
a partir daqui que vocês têm que pegar isso que a gente está falando como um índice. Tem que olhar, isso é uma preocupação que tem que existir. Tem que existir provenance e tem que existir uma ferramenta para escanear. E geralmente, na maioria das vezes, quem faz esse controle do cluster são ferramentas como o Opal ou Kyverno. Ou então o próprio Kubernetes já tem a própria forma de fazer nativo. Acho que de mais 2 versões para cá já consegue fazer também nativo, sem ser preciso usar rig ou etc. Entende? Então a parte de admissão de policy, a gente já consegue fazer filtro e dizer, por exemplo, olha, aqui só entra coisa, imagem com provenance, entende? E aí, tipo, definir qual é o tipo de provenance, né? Sei lá, SAL, CS1 ou qualquer outro modelo. Então, acho que basicamente, em resumo, é isso. Massa. E que essas... eu acho que a gente falou em outro episódio, né? E aí eu posso trazer esse conceito de lá, que a gente falou sobre policies. Então, admission policies, né? Você pode ter uma policy desse jeito, e aí liga com o cell que você citou lá atrás, né? Você pode escrever essa policy em cell, ultra simples de escrever. Você vai ter uma policy lá no seu cluster, então que além de assinar as suas imagens, você só aceita essas imagens assinadas lá no seu cluster. Assim, tudo bem, claro, mas tem que entender o seguinte, quando a gente está falando de segurança da supply chain, não é só a imagem que é assinada. Sim. A provenance também tem que ir, entende? Então, a maioria dos registros, porque o segredo está nos registros. Todos os registros, tu já consegue armazenar tanto o artefato da imagem do container quanto o artefato da provenance. Por exemplo, lá no Harbor tem um botãozinho lá. Se tu não gerou com um Docker build, ou então qualquer outro build que você for fazer para gerar as imagens, se você não gerou com ferramenta apropriada, dentro do Harbor tem um botãozinho lá que tu clica lá, quero gerar o SBOOM. E ele cria para vocês. Aí vai ficar armazenado no mesmo lugar. O que o admission policy verifica é o digest, né? Porque vai ter o digest da imagem e tem o digest da provenance. E ele vai verificar, quando tu fizer o deploy da tua aplicação no Kubernetes e tiver com o admission policy regulado da forma correta, ele vai olhar, por exemplo, vou dizer no admission policy, eu só quero utilizar imagem autêntica. Imagem que eu sei de onde ver as coisas. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar... Tem um software que faz isso também, que é um software de terceiros chamado Conacer. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Conacer faz isso também. Quando a gente vai fazer o deploy da aplicação, ele verifica o digest, e aí ele vai dentro da provenance, e ele vai atrás de todas as imagens para ver as imagens da dependência, né, da tua imagem. Vai olhar a dependência da tua imagem, vai ver, isso aqui é autêntico. Se tiver uma que não é, ele não vai deixar passar. Entende? Então, tipo, isso aqui... Mas é claro que eu tô falando, assim, tipo, o mundo ideal, né? Assim, tem que entender o seguinte, que só o fato da organização de vocês começar a se preocupar com isso, já é um nível de maturidade, é uma coisa boa. Então, porque, por exemplo, o nível mais alto do Salsa, por exemplo, é o nível 4. E, tipo, ninguém é nível 4. O único software que conseguiu ser nível 4 foi o CURL. Foi o único que conseguiu, mas eles desistiram, né? Porque é meio que inviável manter. Porque, por exemplo, tem um requisito para tu alcançar um nível mais alto, que é o requisito black box. Então, tipo, por exemplo, CI/CD, assim, tem que ser feito num lugar fechado que não tem nem, tipo, sei lá, contato com a internet. Aí é um negócio meio, tá entendendo? Tipo, para alcançar o nível 4, um negócio meio muito radical mesmo, entende? E aí eles vão só até o nível 3 na prática. Começa do 0 até o 3, porque tem os requisitos que eles levantaram na versão... Acho que foi uma versão antes da versão 1, que tem a versão 1.0 do Salsa, uma versão anterior que antes da versão 1, a 0. Alguma coisa, é que ia até o nível 4. Hoje em dia não vai mais até o nível 4, só tem nível 3. A não ser se já mudou alguma coisa, sei lá, essa semana, algo parecido, enfim. Eu nem me preparei para fazer uma talk, algo parecido. Tá tudo certo. Enfim, que seja. Mas no nível 1, né, a versão 1 do Salsa, ela vai só ter justamente porque exige muitas coisas, exige que a provenance seja gerada de forma automática, exige que quem for trabalhar no projeto tenha credenciais, esteja trabalhando com certificado digital, assinatura digital, entende? Então tem todas essas exigências e tem a exigência de que o ambiente onde vai estar rodando as esteiras seja controlado, que o servidor não seja, por exemplo, sei lá, o GitHub ou o GitLab
seja uma coisa in-house, né? Então tem vários desses requisitos, né? Enfim, para tu conseguir chegar até o nível 3. Mas basicamente isso. O importante é começar, entende? Então, seja pelo Salsa, ou seja por outro tipo de framework que algum cliente de vocês solicite, porque vocês têm que ter, é como o João falou, tem que atestar que aquele vinho, né, veio do lugar certo, né? Então, basicamente isso. Porque o que acontece? Hoje em dia, assim, eu no começo da minha fala, eu falei pra gente separar as coisas. Primeiro aqui, eu tô falando do fluxo da minha organização entregando produto. Mas aí, quando a gente fala do outro mundo, o segundo que eu falei aqui, aí já entra a engenharia de plataforma. A engenharia de plataforma é um negócio um pouquinho mais complexo, porque ela expande um mundo que está aqui nesse meio de campo. Como eu falei, tem GitOps, tem envolvimento com várias clouds, tem portal do dev. Então, todas essas coisas fazem parte da cadeia de suprimentos antes de a gente entregar nosso produto. Se vocês perceberem, isso aqui é adicionar complexidade. Tô jogando a complexidade para um lado, a experiência do dev vai ser mais simples, mas só que aqui eu tô colocando mais coisas, entende? E aí aqui também tem que ter. Aqui também eu vou ter que ter controle, gerar provenance, etc. Tudo mais. Só que o problema é que quando a gente isso daqui, tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Porque aqui a gente tem muitas coisas de terceiros, que na verdade aqui estão terceiro, mas tem coisa de quartos, quintos, sei lá. Por exemplo, a cloud, coisas da cloud. Essa ferramenta legal aqui, por exemplo, vou adicionar o Argo CD. Eu tenho que preocupar com essas coisas. E aí tem uma terceira coisa que é muito atual, que o pessoal está estudando muito, que é relacionada à LLM, né? Que é um estudo atual que diz respeito a como lidar com provenance e etc. dentro desse ambiente. Porque é uma preocupação não só nossa, né? Não só de quem é dev, que usa essas ferramentas para ajudar no desenvolvimento. É uma preocupação do pessoal de segurança, né? Porque tem muito ataque em cima de LLM, muito ataque. E o pessoal de controle de supply chain, de segurança de supply chain também tá junto nisso. Tipo, existe é o que tá na questão da onda. Esse pessoal tá estudando muito questão de como a gente faz para proteger as coisas para esse tipo de problema. Esse tipo de solução que as organizações estão usando bastante agora. Massa, muito bom, muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui para a gente caminhar para os finalmente, que é, você vê algum grande desafio, assim, como uma porta de entrada, que você tem uma dica para a pessoa, olha, quando você for começar a implementar isso aqui, né, quando você for começar a pensar em Salsa, SBOOM, Supply Chain, provavelmente você vai esbarrar com esse primeiro degrau aqui, ou com essa primeira bloqueio. Se você tem uma dica, ou não se abale, segue em frente. Não, assim, eu não sei se... Porque geralmente, às vezes, a pessoa já acrescentou na esteira o Cosine. E aí, tipo... Se a pessoa, para quem já acrescentou o Cosine, já tá com, sei lá, 80% do caminho andado. A diferença é que tu vai habilitar alguma coisa na tua esteira, ou seja, na hora de criar lá no teu runner, né, na hora de criar as tuas imagens, e tu vai no builder da imagem, tu vai fazer o build também da provenance, né? Pode ser com o modelo Salsa, ou SPDX, tem vários modelos, enfim. E eu acho que, tipo assim, para a maioria das pessoas não vai ser tão difícil assim, porque como eu falei, o GitLab e o GitHub já dão suporte para isso, né? Então isso é uma flagzinha, assim, é uma flagzinha muito pequena que tu habilita, tá tudo automático. Então a própria esteira, se tu habilitar essa flag, ela mesmo verifica, ela mesmo usa scanners dentro da própria ferramenta para verificar, para garantir que tá tudo ok. Eu só acho que assim, a dica que eu ia dizer é tipo, para começar devagar, para não habilitar tudo, né? Porque se você for dar uma olhada nas ferramentas que tem, tanto no GitHub quanto no GitLab, tem outros tipos de checagem, né? Tem negócio, dá para ser muito abrangente na checagem, e se tu habilitar tudo, tu vai acabar travando o teu processo. Uhum. Então, começar gerando a provenance, para pegar pelo menos as dependências de software, isso já é uma coisa legal, uma coisa que dá para administrar. Então, a minha dica é não comece habilitando tudo. Se você habilitar tudo, vai emperrar, entende? Então, tem que começar devagar, gera a provenance, e se puder, assina. Se já tiver o Cosine, usa o mesmo processo que vocês habilitaram na pipeline de vocês para assinar o container, para assinar também a provenance.
Agora, se não tiver, tem que começar devagar. E acho que é isso, né? Assim, tipo, a dica é essa. Começa... Com certeza que tá vendo, a gente usa, né? Usa o GitLab ou o GitHub. Começa pesquisando como é que habilita isso pelo GitHub ou pelo GitLab. E só lembrando, tem como a gente habilitar essas coisas no código e tem como habilitar, tipo assim, para gerar provenância através do código, dentro do teu código, entende? Isso dentro do GitLab ou do GitHub. E também tem como ativar isso quando for na hora do pipeline que ela for gerar as imagens. Da hora. Boas dicas. Quer aprender mais sobre isso? Eu ia dizer, não, o Carlos não vai mais entrar nesse buraco, gente. É um buraco sem fundo. Brincadeira. Não, eu tenho umas talks minhas, assim, quem quiser ver, eu posso. Eu posso deixar link aqui embaixo, eu mostrando isso, eu executando isso e gerando essas coisas. Boa, isso aí. Show. Carlos, pra gente passar a régua aqui, fechar esse episódio, eu sempre deixo pra turma uma recomendação de qualquer coisa, pra desopilar aí, pra esquecer um pouco sobre os problemas que a gente é pago pra resolver. Então, queria te dar a abertura aqui para poder deixar a sua recomendação aí pra galera. Fica livre, é seu momento aí. Mas recomendação de quê? De qualquer coisa que você quiser. A gente já recomendou aqui de vídeos de cabras para relaxar, até hamburgueria top no seu bairro. Eu sempre recomendo filmes, pessoas cultas que aparecem por aqui falam de livros, eu sou burro, não sei ler, então eu recomendo filme, eu vejo as figuras passando na TV. Cara, eu gosto de jogar Street Fighter, assim, mas eu acho que uma coisa muito datada, uma coisa minha, assim, eu sou velho, quem é velho é justo. Você ainda joga? Você tem aqueles consoles assim com... Não. Eu até tenho. Eu tenho um controle desse, mas eu jogo no joystick comum do PlayStation. Não, eu ia dar uma dica pra quem... Coisa chata da nossa área. Pra quem quer tentar entender um pouco o mundo, de onde vem nossos problemas, lê um livro chamado The Mythical Man-Mouth, do Fred Brooks. É um livro, sei lá, da década de 60, 70, alguma coisa assim. Acho que é da década de 60. Mas é super, hiper atual. Eu sempre recomendo. Eu recomendo demais esse livro. Assim, lá no meu canal, tenho várias recomendações de livro, mas esse livro que eu li, eu fiquei assustado. Eu fiquei pensando, cara, isso foi escrito na década de 60, como assim? Tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Acho que é legal. É um livro legal, um livro que eu recomendo. Ele não envelheceu, é muito atual. É muito atual. Muito bom. É um livro que fala de experiência de projetos daquela época, mas, sei lá, tem muito a ver com o nosso dia a dia. Muito a ver. Porque fala muito sobre humanos, né? Sobre problemas humanos que tem a ver com o nosso dia a dia. Que mais que eu posso recomendar? Cara, acho que eu gostei daquela série Adolescência também. Tá? Não assisti ainda. Não tive estômago. Só que tem que tomar cuidado, porque... Assim, tem muitas camadas, sabe? Eu gosto de obra bem feita que tem muitas camadas pra gente ficar pensando, sabe? E não se engane, né? Tipo assim, quem é pai de adolescente, não se engane que a série não é só... Porque não é só pra focar nos adolescentes, né? Apesar do nome, né? Porque fica muito assim, eu vejo o pessoal muito assim, nossa, olha como eles são, tipo, sei lá, a internet deixa a juventude violenta ou algo parecido, cara. Assim, não sei se o pessoal esqueceu como era a nossa época, sempre foi assim, né? Só muda que agora tem tecnologia, etc. Eu acho que por isso que eu tô recomendando, porque eu acho que uma boa coisa é a autocrítica dos pais. Quem é pai de adolescente ou de filho que tá lá entre 10 e 13 anos, é uma série pra gente olhar pra gente, sabe? Tipo, eu interpretei assim, eu olhei assim, fiz muita autocrítica, sabe? Porque assim, depende da pessoa que vai assistir, né? Tem gente que não tá nem aí, tem gente que é melhor nem assistir, cara. Se tu é uma pessoa que não leva muito a sério as coisas, não, assiste outra coisa, eu assisti Rambo, eu gosto de assistir Rambo. Eu ultimamente tô assistindo a trilogia lá do Predador, né? Nem a trilogia, tem um monte de filme. Eu tava maratonando coisa do Predador, né? Mas assim, a adolescência foi uma coisa que me pegou, achei muito legal, achei muito boa. Outra coisa que eu tô assistindo também, acho que é o Demolidor, né? Tá muito legal também, muito divertido. Acho que é Born Again. Born muito Again. Bom. E é isso, né? Acho que é isso. Eu também tô gravando um monte de EP pro meu canal, que eu quero terminar a minha temporada atual, não aguento mais. Tô dando mais 2 episódios só. Eu tô meio cansado, né? Tá conversando contigo ainda agora. Tô meio cansado. E acho que é isso. Tá bom.
Que da hora. Tá bem. Eu vou deixar a minha recomendação aqui de série também, que eu tô assistindo Reacher. Olha, apesar do protagonista da série, né, não ter nada a ver com o Tom Cruise, né? Ele tem uns 2 metros a mais que o Tom Cruise. Não importa para qual lado você for medir, né? De ombro, de altura, o maluco é um gigante, mas é muito legal. Eu vou entrar na 3ª temporada, nova temporada. Acabou de lançar, assim, terminou agora. Eu vou entrar, então não assisti a 3ª ainda, mas eu gostei muito da 1ª e da 2ª. O estilo é bem parecido com o filme, né? Com os filmes que o Tom Cruise fez. O estilo, assim, né? Mas eu achei que o ator conseguiu segurar muito bem, assim, né? Porque deve ser uma bucha você pegar um papel que foi o Tom Cruise. Mas é o mesmo, é? Eu não sabia. É o mesmo daquele... É o Jack Reacher. Legal. Então, tipo, mas apesar de ser parecido, não é continuação, não fala nada dos filmes, não tenta conectar nada. É só, tipo, começou ali e é a série, beleza. Mas o estilo é o mesmo, de investigação, assim, eu achei bem da hora mesmo. Então, tem porradaria, tem perseguição, tem um monte de coisa assim. Então, se você curte, assim, mais esse estilo de ação, né? Ação e suspense ou investigação, né? Vale a pena dar uma olhada. Beleza? Pra gente terminar, eu quero te agradecer, Carlos. Obrigado pelo seu tempo. Eu tenho certeza que você já tá cansado, aí já é de noitão em Portugal, aí nas terras europeias. Se você tropeçar em alguma pepita de ouro nossa, guarda e traz pra cá quando você vier. Obrigado, Carlos, demais por mais esse tempo cedido aí. Pessoal, eu tô deixando os links do Carlos também, segue ele, o canal, a gente deixou tudo isso por aqui, tá bom? Na descrição, você acha isso fácil. E segue o Carlos lá, dá uma olhada. Apesar de tudo que ele disse sobre o canal dele, de ser pessoal e tudo mais, eu acho que isso com certeza fez ele criar conteúdo sem nenhuma pretensão e que é um conteúdo muito mais sincero, tá bom? Então, eu acho que é profundo, você pode assistir, vai muita gente zica, pra não falar foda, né? De repente o pessoal pode achar meio ruim falar essa palavra, mas vai muita gente boa falar com o Carlos lá, compartilhar um pouco da experiência, vale a pena, beleza? Obrigado pra você que assistiu a gente até aqui, que nos ouviu, fica ligado pros próximos episódios, a gente se vê, até mais, tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.